Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos casos mais emblemáticos do marketing brasileiro recente, o caso do Bali Tadala. Um energético que não prometeu nada de forma explícita, não fez grandes campanhas, não lançou grande inovação, mas conseguiu dominar a conversa no Carnaval de 2026. A pergunta é, foi polêmica barata, foi mentira disfarçada ou foi uma aula sobre como funciona a economia da atenção hoje? Eu vou te explicar tudo isso agora. Então, vem comigo! No carnaval desse ano, um energético chamou muito a atenção do mercado de forma extremamente eficiente. Não porque lançou um grande produto, uma grande campanha ou uma grande promessa, mas porque soube operar com precisão dentro da principal disputa do marketing atual, a disputa pela atenção em ambientes saturados. O estopim de tudo isso foi a escolha do sabor do energético, Bali Tadala. Nome que no imaginário popular remete diretamente ao medicamento amplamente associado ao desempenho sexual, o Tadalafila. Ao trazer essa referência para o território dos energéticos, especialmente numa edição limitada, em pleno carnaval de Salvador, a marca acabou ativando um repertório cultural que já existia, mas que raramente havia sido explorado de forma tão direta no mercado. Segundo dados divulgados na internet, a Bali teria ultrapassado 23 milhões de pedidos em 25 dias, teria ultrapassado a casa de 2 milhões de citações no TikTok e ainda conseguiu o feito paradoxal de ser alvo de tentativa de proibição de venda pela justiça, a partir de um pedido relacionado à Secretaria de Saúde da cidade onde o produto é fabricado, lá em Santa Catarina. Em termos de narrativa pública, o resultado foi um roteiro quase didático, um lançamento aparentemente simples, um gatilho simbólico bem evidente, uma reação institucional, uma liminar, uma sensação de escassez e uma corrida de demanda. Tudo isso acontecendo dentro do período em que o Brasil inteiro está mais predisposto ao exagero, ao humor e ao compartilhamento. Mas espera aí, a pergunta que não queria calar era uma só. Afinal, tem Tadalafila no Bali Tadala? A gente está falando de polêmica barata ou de uma mentira brilhante? Ou, mais incômodo ainda, a gente está falando de uma estratégia que entendeu que na economia da atenção o bafafá vale mais do que a explicação? Bem, o carnaval, principalmente em Salvador, é um período em que o corpo vira uma narrativa muito pública, né? Energia, resistência, moral de pé, noites longas e disposição infinita deixam de ser metáfora e passam a ser assunto. Lançar um energético com um nome que faz uma ponte muito simbólica é como soltar uma faísca num galpão cheio de pólvora cultural. O resto foi consequência, porque o ecossistema fez o que ele sempre faz: debate moral, reação institucional, indignação, memes, curiosidade, manchetes na imprensa, TikTok, escassez até pela edição limitada e, por fim, a compra. O Conselho Federal de Farmácias, o CFF, chegou a publicar um comunicado criticando a iniciativa e alertando para o risco da banalização do medicamento. Lembrando que a automedicação é um problema histórico no Brasil e que remédio não deveria ser tratado como brincadeira. O debate foi enquadrado como questão de saúde pública. A palavra Tadala saiu do território do humor e aqui entrou num discurso de um território do "isso é muito sério". Só que é exatamente o ponto onde essa conversa fica menos óbvia do que parece. A dissociação entre o uso prescrito e o uso cultural do Tadalafila já existe há muito tempo. Existe na noite, existe na musculação, existe no vocabulário popular, existe até no subtexto de piadas que circulam nas rodas sociais há muitos anos. A marca não inventou o problema, ela só trouxe esse subtexto para a superfície, embalando-o como produto. Nos comentários que surgiram sobre o caso, apareceu uma provocação que vale muito a pena discutir. Polêmica não vende, curiosidade é o que vende. Isso foi o que eu li em um post no LinkedIn. Essa frase é mais importante do que parece porque ela obriga a gente a sair desse simplismo da polêmica do Ibope e olhar para um mecanismo muito real que move comportamentos, principalmente nesse ano de 2026. Polêmica sozinha, ela pode gerar ruído.
Ruído envelhece muito rápido, divide mais do que acaba convertendo. O ruído ele pode aumentar o alcance muito rápido, mas também pode aumentar a rejeição da marca. Já a curiosidade, por outro lado, é um motor mais cognitivo, que não depende de concordância. O nome Tadala acabou operando exatamente nessa frequência. Ele não é um anúncio, ele é uma pergunta implícita. Será que isso existe mesmo? É real ou é meme? Pode vender um produto chamado Tadala? Proibiram a venda? Liberaram a venda? Tem em algum lugar? Qual que é o sabor? Pois é, tudo isso, no efeito de um feed saturado, gera curiosidade e é uma das poucas motivações que atravessam públicos diferentes sem exigir alinhamento ideológico. Quando alguém diz polêmica vende, muitas vezes está descrevendo um efeito colateral, não motor. O motor é justamente a ruptura da expectativa. O que torna o caso Bali tão emblemático é que ele não se apoia apenas no choque, mas justamente nessa ambiguidade. A marca não prometeu um efeito farmacológico, nem afirmou que o energético faz o que o medicamento faz. Não colocou na embalagem uma promessa auditável do tipo aumente a sua performance sexual ou atua como estimulante medicinal. O que ela fez foi operar justamente no campo do território simbólico. O nome sugere, evoca, aciona repertório. Ele faz o público completar o sentido com o que já está dentro dele. E isso é algo que é muito difícil de fazer hoje em dia, que é construir sentido sem dizer tudo, apostando, olha só, que a audiência vai fazer o resto. A consequência disso é muito dupla. Por um lado, a mensagem vai se espalhar com menos investimento, porque ela vira conversa. E conversa é distribuição orgânica. Mas, por outro lado, a marca vai entrar num território onde a interpretação não é totalmente controlável. E aí que mora uma linha muito tênue entre estratégia brilhante e um risco reputacional. Porque, no fundo, o caso Bali não se encaixa com facilidade numa ideia de polêmica vazia, nem de acusação de mentira propriamente dita. Inclusive, conforme foi divulgado posteriormente pela empresa, o produto não contém tadalafila. Ele não promete efeito farmacológico e não afirma nada que passe a ser tecnicamente enquadrado como falso. Ao mesmo tempo, ele explora justamente e conscientemente o repertório cultural associado a esse nome, sabendo que ele vai ativar interpretações, piadas, debate e muita curiosidade. Então, a gente está diante de uma polêmica construída só para fazer barulho ou de uma estratégia que aprendeu a tensionar esse sentido sem necessariamente cruzar essa linha da mentira factual? Não se trata de ingenuidade. O bafafá não surge por acaso. Ele é parte do funcionamento da própria circulação. A marca sugere, insinua, provoca, mas deixa que o público complete o sentido. E é justamente isso que faz com que a conversa se espalhe. O ruído inicial vai alimentar a narrativa. A curiosidade não é um efeito colateral, ela é o motor. E essa lógica fica mais clara quando a gente traz para o assunto um outro caso que viralizou justamente nesse mesmo período. O meme do não é energético, é sabor energético. Tá, se você estava fora do planeta Terra, eu vou te explicar. Esse episódio aconteceu durante a participação do Toguro, da Mansão Maromba, num podcast do Léo Stronda. Ele estava apresentando a nova bebida alcoólica que ele estava lançando, uma espécie de uísque gaseificado. O problema é que ele precisava explicar por que o produto não infringia algumas normas sanitárias. Normas essas que restringem a associação de álcool com energético. Por isso, ele acabou destacando que a bebida não continha cafeína nem taurina, que são justamente estimulantes muito típicos dessa categoria. E, portanto, aquilo não seria um energético, seria sabor energético, se referindo justamente a um aroma muito semelhante e não necessariamente para a presença desses componentes na bebida. Nesse caso, o que fez mais sucesso não foi uma marca tentando ser cool, foi mais um criador tentando explicar uma fronteira regulatória de um jeito que na cabeça dele fazia sentido. Essa frase funciona muito bem como um meme porque ela cria uma espécie de curto-circuito linguístico. Ela apresenta duas ideias que parecem incompatíveis e obriga o cérebro a tentar resolver essa contradição. É um truque sem intenção de truque. Reparou bem na semelhança estrutural no caso da Bali? Nesses dois casos, o viral nasce menos pelo conteúdo em si e mais no espaço em que ele abre de interpretação. O público não compartilha só porque é engraçado, mas porque é estranho do jeito certo, porque é quase lógico, mas não é, porque dá vontade de repetir.
E a economia da atenção é isso. O algoritmo ele pode distribuir, mas quem decide se essa distribuição vai perpetuar é a linguagem. E linguagem viral é quase sempre linguagem que cria um pequeno incômodo interpretativo. Mas também nem tudo são flores. Existem alguns pontos em que essa brincadeira acaba mudando de natureza. Quando a marca sai do território simbólico e entra no território da promessa factual, o risco deixa de ser apenas reputacional e passa a ser jurídico e regulatório. Tem 2 bons exemplos disso aqui. O primeiro deles é o caso do Whopper Costela, que foi lançado pelo Burger King no Brasil em 2022. O sanduíche foi alvo de questionamentos dos consumidores e de órgãos de defesa do consumidor que passaram a questionar se a comunicação do produto induzia a ideia de que ele tinha costela como ingrediente principal. O tema chegou no Procon de São Paulo, que notificou a empresa para prestar esclarecimentos sobre a composição e a forma como o produto era apresentado para o público. Na prática, o debate não era cultural nem simbólico, era muito objetivo. O sanduíche tinha de fato costela ou era apenas sabor costela, com ingredientes processados que remetiam a essa carne? A comunicação sugeriria ingredientes reais ou apenas a referência sensorial? Outro caso semelhante foi o da linha Nesfit da Nestlé, que foi notificado em 2022 após uma denúncia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor à Secretaria Nacional do Consumidor. Os produtos estavam destacando mel, tanto no nome quanto nas embalagens, inclusive com imagens dos favos de mel. Mas, pasme, não continha mel na lista de ingredientes. Eles utilizavam aromatizantes e altos teores de açúcares. Mais uma vez, a discussão aqui também não está girando em torno de interpretação cultural ou humor. É mais uma questão de informação essencial. O conjunto visual e textual da embalagem levam o consumidor a acreditar que determinado ingrediente fazia parte da composição, quando isso não se confirma tecnicamente. É nesse ponto que a diferença entre polêmica e propaganda enganosa, para não chamar de mentira, se tornam muito decisivas. Aparentemente, é possível criar tensão simbólica, brincar com o repertório e insinuar cultura, mas o produto precisa se sustentar quando alguém pergunta: tá, mas na prática, ele é o quê? Quando essa pergunta não encontra uma resposta clara, o debate deixa de ser sobre criatividade e passa a ser sobre violação de confiança. Esse é o aprendizado que muita marca ignora quando tenta replicar cases virais. As marcas se preocupam tanto em aprender o truque da atenção, mas esquecem a disciplina da transparência. E na economia da atenção, confiança continua sendo um ativo que não se recompõe na mesma velocidade que o alcance. E é isso, o caso Bali ele não é um convite para as marcas saírem caçando polêmica, ele é um lembrete de como a atenção funciona quando todo mundo está competindo com todo mundo o tempo inteiro. A atenção hoje é capturada por interrupções, mas só vira resultado quando existe sustentação de narrativa. Porque viral sem coerência vira esquecimento, e viral sem produto auditável vira crise. Por isso, o aprendizado aqui talvez seja esse. Na economia da atenção, a marca pode até brincar com ambiguidade, mas ela precisa ter consciência do terreno em que está pisando. A ambiguidade simbólica pode ser estratégia. A ambiguidade factual é um convite ao problema. No fim, o que a Bali Tadala mostra não é que a polêmica vende, mostra que quando a categoria está saturada, quando a verba não compra mais foco e quando o feed virou arena, a marca que vence é a que entende como interromper a narrativa coletiva e se inserir nela sem parecer anúncio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!